Oi gente, Henrique Massaro aqui para mais um vídeo extra falando de detalhes, curiosidades e outras questões até de bastidores desse universo riquíssimo de The Sopranos que não couberam no meu vídeo análise, no meu texto mais redondinho ali em que eu falo sobre o episódio e que eu lancei no início da semana. Hoje eu venho aqui para um papo mais informal para a gente conversar sobre algumas coisas a respeito desse episódio, mais um episódio muito interessante de The Sopranos, né? Tudo fucking o episódio que foi intitulado por conta da expressão em francês utilizada pela doutora Melfi, quando ela encontra o Tony num restaurante. E eu tô aqui então pra gente conversar sobre alguns detalhes bem interessantes desse episódio, que o principal fato é certamente a introdução do Richie Aprile, né? Personagem do David Proval, que já começa aí com uma curiosidade. Ele foi cotado, ele chegou a ser mencionado pelo David Chase para interpretar ninguém mais, ninguém menos que o Tony Soprano. Foi outro dos atores que chegou a ser cogitado, mas que felizmente, apesar dele ser muito bom, não foi escolhido, né? A gente pôde ter o James Gandolfini interpretando o Tony. É muito difícil pensar em outra pessoa sem ser o Tony, mas quase foi o próprio Steven Van Zandt, que faz o Silvio, enfim, teve outros caras, como eu já falei, por aqui nesses nossos vídeos. E o David Proval, então, foi escalado para ser o Richie Aprile, o primeiro grande vilão. Todos são vilões, como eu disse, todos são bandidos, mas no sentido de ser o primeiro grande cara que vai antagonizar com o Tony. Porque na primeira temporada teve o tio, teve a mãe, eles meio que dividiam isso e eram pessoas da família, assim. Por quem o Tony tinha algum sentimento, já tem algum sentimento de amor, de carinho, apesar de trazer até mais uma crueldade, eram pessoas que a gente acompanhava muito e a gente criava uma afinidade, cria uma afinidade maior. Então, a gente podia acabar gostando deles. Esses vilões que vão surgir agora, o Richie, depois vai ter o Ralph, a gente até cria a gente acaba gostando de ver eles, porque eles são doentes, mas a gente quer ver eles se dando mal, né? Diferente do Tony e dos seus amigos. Então esse cara, o Rich, ele cumpriu esse papel logo de cara, ele vai cumprir ao longo da temporada, né? O episódio, na verdade, ele começa com o Tony indo buscar a Medla, né, que teve a festa na casa da Lívia, lá abandonada, interrompida pela polícia. A coisa tá toda uma zona. É muito legal né, muito interessante que o Tony é avisado por um policial e tal. Mas eu acho, antes de tudo, essa cena eu acho ela engraçada. O Tony entra na casa, olha a naturalidade como ele arranca a cerveja e joga longe da mão de uma das meninas ali, menores de idade, que tá bebendo. A naturalidade que ele tem esse gesto de simplesmente arrancar e jogar longe, eu acho engraçado. E a Medla não perde a chance, por mesmo matando por baixo, dá uma cutucada no pai. Conhecia o policial? Quer dizer que ele te deve dinheiro? Então, mostrando que ela entende bem dos negócios do Tony Soprano. Um outro ponto que eu acho interessante, que mostra um pouco a zona que é a família ali, né, e a maneira como as coisas são feitas, é que o AJ ele não quer subir pro quarto porque ele quer ver a briga. Né? Ele ainda tá numa fase muito de querer ver a irmã se dando mal. Depois isso vai mudando, eles vão criando uma relação muito mais próxima. Mas é interessante, é uma dinâmica de irmãos bem, né, que pode até ser bem comum, mas essa frase me chama a atenção. Voltando ao David Proval, né, o nosso Richie Aprile, é engraçado que a primeira conversa que ele tem na série, na primeira aparição dele, né, ele é tio da Adriana, ela pergunta pra ele se ele quer carona até em casa e tal, ele diz, não, eu vou dar uma caminhada, eu quero ver se, I wanna see if I run into someone of the old crew. Ou seja, assim, eu quero ver, né, traduzindo, que seria dizer, eu quero ver se eu esbarro com alguém da antiga turma, do pessoal antigo. Só que ele usa a expressão run to, que literalmente, se a gente usar o sentido literal, quer dizer a mesma coisa do que se eu atropelo, né, se eu passo por cima de alguém né, do pessoal. E isso literalmente acontece, porque ele de fato ele realmente atropela, passa por cima do Binzi, né, com o carro dele, deixando o cara hospitalizado e provavelmente incapacitado de andar pro resto da vida. Então é curioso, né? É um diálogo que não é gratuito. E, cara, tem uma coisa muito sutil, ele é da velha guarda, ele fala isso várias vezes. Ele diz que ele gosta dos velhos costumes ali, daquelas regras deles. Isso inclui também o fato dele ser muito mais preconceituoso do que aqueles caras que já são preconceituosos. Ele dá vários sinais disso. E um sinal muito sutil que ele dá, ele tá provavelmente ali no velho bairro, ali num bairro que talvez seja italiano, né, a pizzaria do Binzi, e ele vê que a gente pode ver que tem uma população negra grande ali na volta. E um cara passa por ele rapidamente e ele dá só uma olhadinha assim, com um olhar de estranhamento. Né, de achar, meio que tá achando absurdo aquilo ali. É uma coisa muito, muito, muito sutil, quase não dá pra ver, mas me chama bastante atenção.
A gente volta para a família Soprano, do Tony, o Tony e a Carmela conversando, e a Carmela ela me dá uma declaração aqui que é bem reveladora aí sobre como ela se sente com relação à filha. Ela fala que mal pode esperar para a Meadow ir para a faculdade, né? Que é o momento que os filhos saem de casa. Isso na cultura americana tem meio forte, assim, né? De querer que eles saiam logo e tal. Mas é meio estranho ouvir uma mãe ou um pai dizendo isso, assim, né? Demonstrando o quão incomodado estão com os filhos de não saberem mais lidar, né? Mostra que a relação dela com a filha não é muito boa. E então, né, que ela quer logo que a Meadow vá para a faculdade. Essa conversa que termina numa briga do Rich com o Beans, ela tem uma questão interessante que é a dinâmica de ângulos. Olha como vai variando, né? O Rich ele aparece num plongé, depois num contra-plongé, né? Visto de cima, depois de baixo, que é um pouco eu interpreto um pouco isso como para demonstrar o tamanho dele, né? Primeiro ele é uma figura diminuída, um cara que recém saiu da cadeia, que a gente não conhece ainda, e quando ele mostra a sua verdadeira face, ele fica um cara superior ali, espancando o Beansy. É uma cena bem forte da gente ver, mas até mais forte, eu acho que a do... Não sei também. A do carro é bem forte, mas é uma cena bem forte, né? Além disso, ele vai, como eu disse no meu vídeo de análise, procurar as pessoas que são próximas do Tony e que são uma ameaça para ele de alguma forma. E uma dessas pessoas é a Janice, né, irmã do Tony, com quem ele namorou 20 anos atrás. Ele vai ir atrás dela. E ele vai logo atrás dela na aula de yoga. E é interessante quando ela aparece, né, a câmera foca nela ali, o professor de yoga diz exatamente o seguinte: agora a posição de cobra. Percebam isso, mais uma alusão ao fato dela ser uma cobra. Em todos os episódios ela apareceu, ela foi simbolizada de alguma maneira como um animal venenoso. Cobra no primeiro episódio, também no segundo episódio, que também teve aquela cena do escorpião no anel dela, mostrando que ela é um bicho peçonhento ali, venenoso. E aqui, mais uma vez, ela está em posição de cobra, então é um detalhe que eu acho bem interessante mesmo. E a Meadow, né, escolhendo o castigo, é uma coisa sensacional, na minha opinião. Ela fala exatamente assim: eu acho que vocês deveriam tirar meu cartão de crédito por 2 semanas. Que frase bem patricinha, bem de pessoa mimada, e como pateticamente funciona, né? A Carmela ali, aquela pessoa braba e tal, ela se dobra na hora, o Tony também, um cara acostumado a lidar com pessoas perigosíssimas, e os dois não conseguem lidar com a própria filha adolescente que manipula eles da maneira que ela quer, né? Então é curioso. Mais um sinal aqui do machismo, do preconceito, da maneira, né, animalesca, não, também, né, brutal e antiga do Rich ver as coisas. Ele dá um sermão no Christopher pelo fato dele bater na Adriana, que é a sobrinha dele, que a gente fica até pensando, porra, até que enfim alguém dizendo alguma coisa. Só que ele fala depois uma frase assim, que né, bota tudo por água abaixo. Quer bater nela? Se case com ela. Aí ela passa a ser tua esposa e não é mais problema meu. Olha que absurdo, né? Tipo assim, marido e mulher, a gente não mete a colher, pode espancar, não importa que é minha sobrinha, ela passa a ser tua propriedade. É uma coisa que, uma frase que bota tudo, aquela mini esperança que você teve, olha, o cara vai se impor, vai defender a mulher. Não, é só uma questão de conservadorismo ali, de status social. Se ele for casado, ela for propriedade dele, ele pode fazer o que ele bem entender. E o Rich, e o Tony deixando o Rich falando sozinho é bem interessante também, né? A maneira como o Tony esnoba ele é legal e que deixa bem claro que a maneira de fazer negócios mudou, né? Como eu disse no meu vídeo análise. Um outro ponto que eu separei para falar e que eu acho interessante é a briga da Janice com o Tony e com a Carmela. A maneira como ela se mete, ela fala a frase derradeira, assim, né, sobre isso. Se fosse minha filha, que é para irritar qualquer pai, né? Que ouve alguém querendo ensinar como educar os seus filhos. Deixa um pouco evidente para eles também que a Meadow manipulou eles, mas também mostra o quanto a Janice é individualista ali. Ela estava passando a mão da Meadow mais cedo, quando ela viu que a sobrinha tinha sujado a casa da avó e que talvez ela ia ter que limpar, enfim, ficou puta com a situação. Então é bem interessante. E ela ainda diz pra Carmela, enquanto ela tá braba ali, que o Tony é o mesmo dele, ele não mudou desde que saiu de Newark, que era onde eles cresceram, no lugar onde eles moravam. O Tony mora nessa região de Nova Jersey, que ele tá agora depois de adulto. Então é um ponto interessante ali também que revela fatos da vida pregressa deles. E um outro ponto, depois a Carmela vai se desculpar com a Janice e ela manipula, mostra também que ela é uma mestre da manipulação. Ela vai ficar sem ter onde morar se ela tiver que sair de lá, né? Ela fez uma burrada, ela disse, talvez eu tenha ficado aqui tempo demais, e disse que vai se retirar. Quando a Carmela vai pedir desculpas, ela baixa a guarda, tal, é carinhosa com
com a cunhada, porque ela quer se manter ali na casa do Tony e por algum tempo, né? Então ela, pra boba, ela não serve definitivamente. Era isso que eu tinha para dizer. Essas foram algumas curiosidades aí sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Sopranos. Eu espero que vocês tenham gostado do retorno dessa série de vídeos. Não se esqueçam de deixar um like e compartilhar com os amigos para que a gente possa cada vez alcançar mais gente. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!